Olá, meus amigos, manos e minas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Um beijo, um abraço a todos vocês que me acompanham aqui no canal Pedro Neto Bessinger. Hoje eu vou fazer uma resenha, um resumo, né, do filme que eu acabei de assistir agora, há uma hora atrás, né, de Como Treinar Seu Dragão. Eu nunca tinha assistido ainda, mas eu assisti o live action. O desenho dele animado eu nunca assisti, então eu vim conhecer os personagens, né, através do filme, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho aí para receber novos vídeos aqui do canal Pedro Neto Bessinger e tem a playlist aí de eu comentando sobre filmes, tá bom? Então os filmes que eu for assistindo e eu gostar, eu vou deixar aqui registrado no canal. Aí eu venho falando sobre coleção, mostrando minha coleção de quadrinhos, né? Meu super-herói preferido, Hulk. Aqui atrás, né, minha coleção. Aqui eu tenho algumas caixas que eu guardo Hot Wheels, aqui alguns pôster. Tem várias playlists aí no canal, tá? Pedro Neto Bessinger. Eu mudei, né, o banner aí do canal e também a foto do canal. Tá eu segurando o Hulk assim, né, como desenho, né, animado. É um cartoon, né? Ficou bem legal. Vou modificar um pouquinho o canal aí. Espero que tenham gostado, tá bom? Estou muito feliz e aparecendo coisas diferentes aqui na coleção, já vou mostrando para vocês. Então vou fazer essa resenha bem resumida, tá? Porque é muita coisa no filme e eu quero aqui então falar para vocês, né, o que eu achei e se vocês acharem legal, assistem, né? Eu acho que não está mais em cartaz, né, no cinema. Eu não sei também, né, mas o meu irmão ele conseguiu abaixar, eu conseguiu com um amigo dele, eu não sei. Aí eu consegui assistir aqui em casa, né? Esse filme. Não assistimos no cinema. O Superman e o Quarteto Fantástico eu assisti no cinema mesmo, né? Então aqui eu vou começar a comentar também sobre filmes, tá? O que eu acho, tá bom? Então o que eu achei e tal. Não vou falar o nome de todos os personagens porque são muitos. Então vamos lá então. Olha só, esse filme ele foi lançado agora em 2025, né? Entre junho, né? Se eu não me engano é junho. Ele foi lançado, né? Ele é da DreamWorks, né? Essa gravadora aí, vamos dizer assim, né? Essa gravadora da DreamWorks. E é lançamento, né? Ela saiu junto aí com vários filmes, né? Superman, Quarteto Fantástico, entre outros aí. E eu dei uma pesquisada um pouco e ele rendeu muita bilheteria, né? Mais de milhões, não sei quantos milhões esse filme rendeu. Aí eu entendi porque rendeu, porque foi muito bem feito o filme, né? Como treinar o seu dragão. Eu vi alguns brinquedos nas lojas, mas ainda não tinha conhecimento, né? Então, os personagens principal, né, que eu achei ali do filme, né, como treinar seu dragão, no caso é o Soluço, né, que é o filho do rei Vinking, né, que agora eu não coloquei o nome dele aqui, mas vocês depois, se assistiu já o filme também, não vai ter graça, mas se vocês não assistiu, depois vocês vão saber, né. Então eles moram numa aldeia Vinking, né, e o pai do Soluço, né, desse rapaz, ele é o rei, né, desse ambiente aí. E só que esse ambiente é atacado por quem? Lógico, o título do filme, né, já diz, pelos dragões, né? E o filme já começa assim, com essa ação total, né, dos dragões atacando a aldeia, né? E e eles lutando contra os dragões, é muito legal, os dragões soltando fogo, queimando tudo a aldeia, eles ficam desesperados e assim o filme vai desenrolando, né? E o Soluço, que é dado o nome dele, o filho do rei, né? Vinking, ele tem no coração dele, né? Algo bom que eu achei muito interessante no filme, né? Algo bem especial. E ele não consegue matar os dragões, enquanto isso os outros personagens do filme conseguem, né? Matar, atirar, jogar arma e poder combater os dragões. Ele não consegue, ele não tem essa força. Ele é franzininho também, né? O Soluço ele é franzininho. E o pai dele quer que ele se torne um líder. O pai do Soluço, que é o rei, né? Vinking dessa aldeia, quer que ele se torne um rei também, mas ele não consegue se tornar um rei. Olha só que complicado, né? Quando uma pessoa não tenha aquela aptidão ou um dom para aquilo, né? Então eu levo por esse lado, né? Aí então depois, o que acontece, né?
Acidentalmente ele faz uma arma. Eu estou resumindo, tá, amigos? Aqui é um resumo dos filmes que eu faço, bem resumo mesmo, para não ficar um vídeo longo, tá? Então ele consegue fazer uma arma, o soluço, ele consegue fazer uma arma e essa arma dispara, né? Sem que ele perceba, dispara e essa arma acaba atingindo um dos dragões. E ele percebe. Aí o que acontece? Ninguém acredita nele, né? Nenhum dos amigos dele fica tirando sarro. Tem alguns personagens que são amigos dele no filme, fica tirando sarro nele, né? Tem uma menina também que depois ela começa no desenrolar com ele no filme depois, é muito legal. Aí ele fica com aquilo na cabeça que ele sabe que ele atingiu, né, um dragão. Aí passando os dias ele vai atrás, né, para saber se ele conseguiu atingir o dragão. Aí ele vai pelo mato lá, pela selva, né, onde que eles vivem ali naquela aldeia, bem longe assim da aldeia, ele vê uma árvore, né, quebrada, uma árvore quebrada assim. Aí ele percebe que tem algum rastro de algum animal ali. Aí o que acontece? Ele então percebe que ele dá uma olhadinha assim e vê então um dos animais, né? Um dos dragões. E esse dragão é preto, ele é inteirinho preto assim. E eles temiam por esse dragão, né? Só que aí ele. E agora, o que, que eu faço? Né? Ele ficou com medo, porque ele é bem bundão mesmo na história, vamos dizer assim, né? É um cara assim na gíria popular, né? Um cara assim que não teria coragem de matar. Aí o que aconteceu? Ele tentou se aproximar do dragão e o dragão queria pegar ele, né? Só que o dragão, ele percebeu que o dragão estava com a parte traseira do rabo atingida pelo o aparelho que ele jogou, né? Ele lançou e acabou machucando o dragão e ele caiu na selva, né? Aí o que aconteceu? Então nesse desenrolar aí ele conseguiu fazer a amizade com esse dragão, que não foi fácil, né? Aí ele botou o nome dele de Banguela. Olha só que legal, o Banguela, né? Que é o dragão Banguela aí, que é o mais conhecido do filme, né? Aí o que acontece? Ele tenta ajudar esse Banguela. Então ele volta para a aldeia, traz comida pro Banguela, né? E vão formando uma amizade. Aí os amigos deles começam a perceber, né? Que tem alguma coisa de errado, porque eles começam a ter um treinamento, né? Tipo de uma arena. Tem uma arena lá e eles começam a ter um treinamento para se tornar, né, um líder mais para frente. Aí então o Soluço e os amigos dele começam a ter esse treinamento. Só que o Soluço, ao lidar com o dragão que eles não sabem, né, que é escondido, ele consegue ter algumas habilidades que consegue deter os dragões lá na arena. Aí os amigos dele falaram, ué, mas o que está acontecendo? Né? Ele consegue deixar os dragões mansos, né? Vamos dizer assim, os dragões mansos. Estou aqui com uma colinha, tá? Fica mais fácil para mim, se não se perco, né? Aí fica, pô, né? Como o Solus está conseguindo, né, dominar esses dragões e a gente não consegue, né? E os dragões soltam fogo, têm poderes, né? Muito legal, recomendo a vocês, tá? Aí o que acontece? A amiga dele, também que quer ser também, né, uma matadora de dragões, vai atrás dele, né, e descobre que ele tá com um dragão escondido numa ilha. Aí lá eles começam a discutir, ela quer matar o dragão, tal, tal. Aí ele consegue, né, o Soluço consegue fazer a cabeça dela de não contar para o pai dele, para o rei, e para ninguém, né, da província ali, que ele tá, né, cuidando daquele dragão e aquele dragão ele é manso, né? Ele conseguiu fazer a cabeça dela tal, e depois ela sai correndo, né, assustada, mas ele consegue pegar, o Soluço consegue pegar o Banguela, né, e dar uma volta com ela assim pelos ares. É muito bonito. As cenas, tudo que foi feito é muito legal, bem feitinho, viu? Tá muito bem feito pela DreamWorks, né? Muito legal. Eu não sabia, não conhecia, né, também o desenho. Aí tentando resumir aqui o máximo possível, né, do filme. Aí o que acontece? O Banguela acaba levando eles para um vulcão e entra dentro desse vulcão. E dentro desse vulcão eles descobrem que tem outros, muitos mais dragões também. Só que aí está um porém. Quando ele entra dentro desse vulcão, eles percebem que tem algo mais superior dentro do vulcão, que no caso
é uma mãe, né? Vamos dizer assim, o dragão maior lá de dentro, né? Que faz com que, esses filhotes, que são os dragões, trazem comida para ela, né? Das aldeias. Então esses dragões vão lá na aldeia, pegam animais e arrastam para levar comida para ela. Então eles são refém dessa rainha, né? Desse dragão rainha, né? Aí o que acontece? Aí eles voltam de novo, né? E todos esses dragões têm medo da rainha, né? Porque a rainha ela é gigantesca, ela é enorme. Quem assistiu o filme depois vai entender o que estou falando. Aí o que acontece? Resumindo, eles voltam para a aldeia, né? E eles descobrem, né? Eles descobrem que o Soluço estava mentindo, porque aí vai ter depois uma luta final para ver se o Soluço está bom, né? Para poder ser um rei, né? No lugar do pai. Mas o pai percebe que ele consegue ali na arena dominar os dragões, né? Por lidar já com o Banguela, né? Aí ele descobre que tem alguma coisa errada e para a luta, tudo. Aí, na hora que ele vai dar bronca no filho, o Banguela ele aparece assim no ar assim e pousa, bem legal assim, pousa assim bem na arena assim e resgata, né, vamos dizer, o Soluço, né? Porque ele tem um amor, um carinho já pelo Soluço, né? Que é o filho do rei. Então os dois se tornam um grande amigo que é o Banguela, que é o dragão, esse dragão preto, né? E o Soluço. Aí o que acontece? O rei prende o Soluço, consegue prender o Banguela, né? E o Soluço, o filho do rei, fica irado com isso. Aí o que acontece? O pai dele então teve a ideia, né? Falou: ó, esse dragão sabe aonde que está a matilha, né? Aí, resumindo mais um pouco, né, o pai dele vai com os barcos viking, né, até esse lugar, porque o Banguela leva eles até lá, né? Chega lá, eles pensam que estão arrasando, começa a jogar aquelas catapulta, né? Acho que é catapulta que fala, né? Com aquelas bolas de fogo. Aí o que acontece? Desperta a mãe dragão e ela é enorme assim, ela começa a explodir assim, ó, o ambiente assim, assim, e os dinossauros, essa é dinossauro também, os dragões, né, são bem parecidos, né, começam a fugir da mãe, né, e ela começa a atacar todo aquele povo ali, tanto o rei quanto os seus aliados, os barcos, ela bota fogo. Aí o que acontece? O Banguela ele fica preso num dos navios e não consegue se soltar o Banguela. Eles prenderam ele, né? Aí o Soluço ensinou os amigos dele a lidar com o, outros dragões, a montarem no dragão, voarem com o dragão e eles vão direto, resumindo, tá? Eles vão direto lá para ajudar, né? Porque essa mãe dragão ia matar todos eles, né? Aí o que acontece? Eles conseguem então, junto com os amigos, o Soluço, ele consegue junto com os amigos levar todo aquele pessoal, os amigos dele, né, a DT. É uma experiência muito legal, muito bacana. Viu? A DT é a mãe, né, porque ela é gigantesca, mas não consegue, e tem uma briga muito louca lá e fogo comendo, né, porque eles soltam fogo, né. E o Banguela, então, né, é, atinge a mãe. Eu tô resumindo, atinge a mãe com fogo. O Banguela também solta um fogo assim. E soltou dentro da boca da mãe, assim. O Banguela é bem pequenininho, só pra você ver perto da mãe. Ele conseguiu soltar um fogo, uma faísca, e ela, puf, explodiu, né? E caiu dentro de novo daquela erupção lá, e explodiu. Mas nesse momento aí, o que acontece? O Banguela ele é atingido e também o Soluço é atingido no ar e eles caem. Aí, no finalzinho do filme já, né? Já todo mundo destruído ali. A cena foi terrível, né? Fogo pra tudo quanto é lado. Resumindo, tá, amigos? Para não ficar muito longo aqui. Resumindo. Aí todo mundo pensa que o Banguela tá morto, né? E também o filho, né? O rei começa a chorar, procurar naquela bagunça toda, né? E a mãe foi morta, né? A mãe dragão conseguiram matar ela, né? Dentro, ela caiu no próprio vulcão dela mesmo, na própria armadilha, né? Aí, resumindo, né, eles conseguem achar o pai, né, o do Soluço, o Vinken, né, o rei, consegue achar, os amigos conseguem achar eles no chão assim, e aí ele começa a chorar, né, porque ele só vê o Banguela, né, só o dragão, né, e o filho dele ele não vê.
Mas aí que é o legal, né? Todo mundo começa a chorar e tal. Aí você percebe que o Banguela ele ergue as asas assim, como se fosse uma galinha, vamos dizer assim, ergue as asas e o filho do rei está embaixo das asas dele, ele protegeu, né? E tem uma parte aí que aconteceu que ele acabou perdendo uma parte do membro, né? O soluço, por essa queda tal. Como ele ajudou a reformar, vamos dizer assim, colocar uma parte na traseira do Banguela, porque o Banguela perdeu, né? No começo do filme. Então ele também perde uma parte também do corpo, que é no caso do pé, né? Ele perde também e usa também uma, como que eu vou dizer assim, é um aparelho, né, no pé também. Então os dois ficaram sem a parte, né? Tanto o soluço como o Banguela também não tinha. Aí resumindo tudo isso, conseguiram matar, né? A mãe, o dragão. Aí eles voltaram para a aldeia, né? E eles ficaram amigos dos dragões e os dragões na realidade não eram violentos, é que eles iam buscar alimento na aldeia para a mãe, porque senão a mãe matava eles, né? Comiam eles, né? Então era isso a briga. E os Vikings e o rei não entendia isso que estava acontecendo. E o Soluço com o Banguela acabou descobrindo, né? O Soluço com o Banguela acabou descobrindo que os dragões não eram na realidade violentos, né? Eles só estavam com medo da mãe, né? Aí eles todos depois eles começam a aprender com os dragões, a voar nos dragões no final do filme, né? Aí aparece o Banguela, ele, né? Muito legal, muito bacana. Recomendo a vocês, tá? Assistir o filme. Mostra um pouco do lado da família, do pai querendo proteger. Que é isso que eu falo muito aqui nos filmes, né? Da família, o pai querendo proteger ali a sua família, porque a mãe do Soluço, que é a esposa do rei, foi morta por um dragão. E eles não sabiam por que ela foi morta, né? Mas não mostram ela no filme, mas mostra a história. Tem um enredo, uma história muito bonita, viu? Recomendo. Eu gostei muito do filme, recomendo vocês assistir então. Esse filme, né, Como Treinar o Seu Dragão, live action aí que saiu, né, com os personagens humanos e tem um desenho. O desenho não assisti, mas eu recomendo para vocês aí, beleza? Que Deus abençoe a todos, espero que tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Já assistiu o filme? Comente aí, tá bom? Me siga nas redes sociais, Instagram, Kawaii, Facebook. Que Deus abençoe a todos. Um beijo. Falou, meus amigos. Oh, yeah!